Chega mais cercado. E aí você vai vendo se vai entrando alguém, é isso? É, já vai começar a aparecer aqui. Ó, já tá entrando. Boa noite! Oiê! Qualquer coisa, se não tiver muito ibope, eu entro com o meu, porque dá uma pessoa a mais aí. Vamos lá, o Ari já tá entrando pra turma que já tá online. Hoje vai ser uma live super, super especial. Oi, Ari! Tudo bom? Bom dia, boa Tudo noite. bem? Tá Tudo ouvindo bom, bem a boa noite. gente? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tudo bom, Lili? Tudo bem, Ari? Obrigada, em Que primeiro isso? lugar, viu, por Prazer, topar a prazer, que loucura isso. dessas duas aqui que não sabem nada de medicina intensiva. Estão aprendendo um pouco sobre corona, mas as duas curiosas aqui queremos Não, que aprender isso. bastante. Que isso, Bom, prazer. para quem já está aí online acompanhando, nós já temos mais de 100 pessoas. Uau! Muita gente vem acompanhando aqui no Instagram, e meu e da Lili, e perguntando muito sobre o tratamento do Covid. A gente convidou uma pessoa super, super especial, que tem um currículo fantástico. Vou dar uma resumida para vocês, porque é muita coisa. Mas ele é médico intensivista, fez doutorado na USP e também em Amsterdã. Fez um pós-doc em Amsterdã, em medicina intensiva, e em bioestatística em Massachusetts. Ele também é livre docente pelo departamento de cardiopneumo lá da Faculdade de Medicina da USP. E é médico intensivista do Einstein. E atualmente está na Austrália. Fazendo o que, Ari? Fala primeiro para a gente sobre isso. Eu tô trabalhando num escritório de pesquisa aqui, chamado ANZIX, que é um escritório de pesquisa aqui da Austrália e Nova Zelândia, que na área de terapia intensiva aí seja talvez um dos grupos, talvez o principal grupo de pesquisa em terapia intensiva, pesquisa clínica, né, que vem mudando a terapia intensiva nos últimos anos. Então, esse ano eu estou trabalhando aqui com eles, aqui em Melbourne, na Austrália, focado principalmente em pesquisa clínica e pesquisa em terapia intensiva. Vim para cá para isso. Então, você vê que a gente trouxe alguém super especial, já que a gente não é do ramo. Cirurgiãs, mas a gente traz alguém que entende muito para tirar dúvida com o máximo de qualidade, que a ideia é essa. Então, vamos começar falando dos assuntos que o pessoal mandou perguntas. A gente vai acompanhando o que o pessoal vai colocando aqui. A gente tenta abranger o máximo possível dos temas principais. Não vai dar para falar sobre tudo, infelizmente, mas a gente fala o que é mais legal. Uma coisa que eu queria te perguntar de pesquisadora para pesquisador. O que você está achando dessa valorização, dessa popularização da ciência nesse momento? Eu acho excelente. Acho que esse é o lado bom da pandemia. Eu acho que é isso que a gente tem que tirar no final. Tem que continuar a valorização do pesquisador, mas principalmente não só a valorização da pessoa pesquisador, mas a valorização da pesquisa como um todo. Grande dificuldade no Brasil que a gente sempre encontrou, além de dificuldades de financiamento, dificuldades do próprio apoio governamental e etc., é o entendimento da população do que é pesquisa. Que é a principal diferença que eu vejo, por exemplo, quando eu fiquei nos Estados Unidos, em Amsterdã e agora aqui na Austrália. A população, especificamente na minha área de terapia intensiva, ela tem um conhecimento maior sobre o que é pesquisa. E isso facilita muito, porque sem a participação do paciente, da população, a gente não tem pesquisa. Ponto final. Nenhuma medicação, as pessoas têm que entender isso, nenhuma medicação que a gente usa hoje para qualquer doença existiria se não fosse a participação de algum paciente anos atrás que topou participar de um estudo que mostrou que essa medicação funciona. Então, acho que trazer essa informação para a população é interessante. Pela primeira vez, você vai começar a ver as pessoas entendendo o que é um estudo clínico, o que é randomização, como que é o sorteio, o que é placebo, por que o placebo é importante, por que estar no placebo num estudo não quer dizer que você está sendo maltratado, não quer dizer que você não está sendo tratado. Então, a gente vê aqui na Austrália é muito comum o conhecimento da população leiga do que é pesquisa e dos processos da pesquisa. Então, acho que isso tem uma coisa boa da pandemia que a gente tem que tentar manter, essa valorização e principalmente essa disseminação da informação do que é pesquisa para a população leiga, para eles entenderem, para a gente, todo mundo conseguir entender e valorizar ainda mais a importância da participação dessa população nos protocolos de pesquisa. Acho que isso é uma coisa boa. Com certeza. Hoje até a Lu estava falou assim, tem gente falando assim, gente, mas como ainda não descobriram um remédio para tratar isso? Tipo, eles queriam igual assim, tá com H1N1, Tamiflu, acabou, resolve, né?
por trás disso é o que você falou, tem muita coisa que vem antes de anos e anos de pesquisa. Eu tenho sempre dito aqui para o pessoal no Instagram que o método científico e o rigor exige algum tempo, né? E para que seja feito com qualidade, não dá para ser a toque de caixa. Por isso que os bons estudos estão começando a sair agora das coisas que foram feitas na Coreia, na China, porque demora, é um prazo natural, né? Sim. Vamos lá. O pessoal mandou perguntas sobre tudo. Eu acho que a gente tem que focar um pouco mais em terapia intensiva, que é a tua área, aproveitar a tua expertise. Mas vamos começar falando um pouquinho de algumas coisas que o pessoal perguntou muito. Se você não quiser falar, não tem problema. Mas casos leves, que não tem indicação de terapia intensiva, você acha que já tem alguma coisa estabelecida? Tem algum protocolo que você acha que já vale a pena investir ou que está sendo estudado com alguma chance grande de sucesso? Tem vários protocolos em pacientes leves e, na minha opinião específica, eu acho que é a única população que a gente tem que tentar fazer alguma coisa. A gente tem aprendido que na população de pacientes mais graves, qualquer terapia adicional não está parecendo ter algum benefício, né? A gente vai talvez falar um pouquinho sobre o Remdesivir, que deve pintar alguma coisa com todas as controvérsias ao redor do que está acontecendo. Foi focado para um paciente um pouco mais grave. Mas quando a gente está falando aqui em paciente mais grave, eu não estou nem falando do paciente típico de terapia intensiva, é o grave de Covid, que é o quê? O cara que precisa de um pouco mais de oxigênio, o paciente precisa de um pouquinho mais de oxigênio. Seria aquele paciente mais grave. Esses são os critérios de gravidade hoje no Covid. Não é estar entubado na UTI. Se ele precisa de acima de... Os estudos estão usando um core de 4 litros por minuto de oxigênio, ele já é considerado um paciente que se enquadra na categoria grave. Então, a gente tem aprendido, e vários estudos têm mostrado, que é antes disso que parece ter alguma possibilidade de surgir alguma coisa. Depois disso, parece que a terapia fica mais restrita, inclusive com os imunobiológicos, etc., que a gente vai falar, que já tem trabalho mostrando que no paciente mais grave ele pode até fazer e pior. Mas eu acredito que no paciente mais leve é onde tem o maior potencial, mas não tem nada. Não tem nada, não saiu nada, não existe tratamento para Covid, para nenhum tipo de paciente, né? Isso é já bom deixar ponto pacífico aqui, não existe. Essa é a grande dúvida, né? De todo mundo. Não existe. Não existe, então, e aí eu vou dar minha opinião pessoal de pesquisador, não vai existir nenhum grande modificador de conduta, de história. Vai ter um Remdesivir que diminui 2 dias de internação, etc. Tudo isso não torna uma medicação que vai mudar o curso da doença. Primeiro porque a gente ainda não tem nenhuma medicação que muda a incidência da doença, que é o principal problema para a gente, a quantidade de casos. E a gente tem uma medicação que muda 2 dias num desfecho do estudo, que é muito subjetivo. Então, assim, é uma medicação importante, mas é uma medicação que vai mudar o jogo do Covid. Eu acho que a gente não vai ter, na minha opinião. Mas em relação aos casos mais leves, a gente tem vários estudos acontecendo. Tem até no Brasil, um estudo do Coalizão 1, que é um estudo do grupo da Coalizão no Brasil, por Ciro Libanês, o Einstein, o HCOR, a BRICNET, que ele é focado em pacientes leves, aquele paciente que tem a necessidade de menos de 4 litros de oxigênio por minuto, incluindo aquele paciente que fica em enfermaria. Esse estudo está testando hidroxicloroquina mais azitromicina, comparado com não fazer nada, e esse é o primeiro estudo do Coalizão que deve ter resultado. Já tem quase todo o tamanho amostral recrutado, quase todos os pacientes recrutados, uns 600. Teve a primeira análise interina semana passada, foi tudo bem, o estudo vai continuar, e aí vai ser o primeiro estudo que a gente vai ter. Agora a gente tem que lembrar que a população mais leve, ela também tem um risco maior. Por quê? Porque é aquela população onde você permitir o efeito colateral da medicação é ainda pior do que no paciente mais grave. Quando o paciente é mais grave, você usar uma medicação diferente, ela induzir um efeito colateral, é um risco que a gente está pagando, porque o paciente já está muito grave. O paciente que é menos grave, qualquer adição de efeito colateral por alguma medicação pode ser maior do que o possível benefício. Então esse é o risco de ficar dando medicação que você não tem certeza que funciona. Porque você está acrescentando o risco que a gente sabe que ela tem, sem saber o benefício. Ainda mais para o tratamento domiciliar, né? Exatamente. Tem gente fazendo esses tratamentos domiciliares. Eu tô acompanhando os pacientes do Einstein no estudo do Coalizão, eu acompanho todos os pacientes que a gente faz, e a incidência que a gente tem de efeito adverso, que é prolongamento de intervalo QT, que é o principal no eletrocardiograma, é enorme, assim, no estudo inteiro. A gente vê muito. Isso vai fazer o paciente evoluir a morte súbita? Não sei, é um evento adverso. Cloroquina, né? Só cloroquina. Claro, para quem grupo tá hidroxicloroquina, então, quem toma. É um efeito adverso que a gente já sabe e que tem que ser observado em casa, né? Porque o que acontece o que acontece que a gente tem assim, as pessoas têm a ideia de que como essa medicação está na farmácia e já tem pessoa que toma, ela é segura. Então vale lembrar que ela é segura dentro de uma população. Ela é segura naquela população que ela foi testada para ser utilizada. Então quem que toma cloroquina principalmente hoje no Brasil, em São Paulo, vamos dizer assim, é o paciente lúpico. Né? É quem mais toma.
E o paciente lúpico nos estudos, quando você vê, é uma população muito mais jovem, é uma população muitas vezes predominante do sexo feminino, é uma população que não tem tantas comorbidades associadas, às vezes não tem nenhuma comorbidade associada, e toma uma dose diferente. Então, trazer essa informação para que não vai ter efeito colateral no paciente de 70 a 75 anos, que está infectado por um vírus que a gente não conhece ainda direito, que está muitas vezes internado, que é hipertenso, coronariopata e diabético, e está usando uma dose maior, trazer isso e falar, não vai ter problema, não tem como a gente saber, porque não tem estudo. Não tem estudo. Então, assim, a cloroquina e qualquer outra medicação no coronavírus, para mim, que sou pesquisador e médico e cuido de paciente, só em pesquisa clínica. E muita gente fala, se fosse seu pai, se fosse eu, minha mãe está na live, eu falo, se fosse vocês e eu fosse o responsável legal, seria incluído em estudo clínico. E eu, todos que me conhecem, têm a minha autorização para me incluir em qualquer tipo de estudo clínico da doença que eu tiver internado. Porque eu acho que é mais seguro você estar hoje dentro de um estudo clínico sendo monitorado do que ficar dando remédio só porque eu acho que vai funcionar. Não tem nenhuma evidência. Todos os estudos que saíram hoje são... New England saiu um estudo de cloroquina observacional, tendendo a não ter nada. Isso. Hoje saiu no JAMA um estudo tendendo a não ter efeito nenhum, também adicional. A Letícia Os estudos clínicos vão começar a sair. A gente vai ter alguns estudos clínicos que vão sair aí nos próximos. Acho que em maio vai ter alguma coisa que já vai sair de cloroquina do Reino Unido, provavelmente. Aqui do Brasil talvez tenha alguma coisa. Eu não sinto que teremos nenhum resultado positivo para o uso da medicação. Posso estar errado, quero estar errado, também quero deixar isso claro. Todo mundo quer um tratamento. Quero estar errado, mas não sei se estarei. Certo. Ainda dos pacientes, casos mais leves, tratamento domiciliar. Para o asmático, esse é um grupo de risco? Tem que ter mais atenção? Sem dúvida. A gente aprende dos trabalhos, e eu trabalhei muito com alguns dados italianos aqui, que os principais fatores de risco hoje, asmático é sempre uma população que ela vai falar, ela não vai aparecer muito, porque graças a Deus, vamos dizer assim, a medicina tem pouco asmático exacerbado hoje nessas coortes, né? Mas a gente tem, para começar, dos que estão mais comum, sexo masculino, tem parecido muito como critério de gravidade, tem algumas justificativas biológicas de receptores que o vírus utiliza para entrar na célula que tem relação com o androgênio. Então, com o sexo masculino, ser um paciente que predomina nos casos mais graves, isso tem dado mostrando. Né? A idade, sem dúvida nenhuma, que vem sendo muito falada, hipertensão, diabetes, né? O paciente que já chega no hospital com uma oxigenação mais baixa, e qualquer patologia pulmonar também, apesar de não aparecer muito nos trabalhos, porque a prevalência, a quantidade é menor, então ela não consegue prevalecer acima das outras. Mas sem dúvida nenhuma, por quê? Porque o coronavírus ele é um vírus basicamente de patologia pulmonar. Ele não é um vírus como uma bactéria, que a gente tem bactérias e vírus, outros que causam disfunção multiorgânica. O coronavírus, num primeiro momento, ele causa uma disfunção unicamente pulmonar. Os pacientes, usualmente, na grande maioria deles, eles não têm outras disfunções associadas. Não tem um rim que para de funcionar junto, isso é mais problema no coração. Mais grave. Exatamente, é o paciente que está evoluindo já para disfunção multiorgânica pela própria inflamação global, pela própria sepse. Então o vírus, ele parece ser um vírus que afeta unicamente pulmão. Tem alguma coisa falando de rim recentemente, mas é muito pequeno. Então qualquer pessoa que já tem uma reserva funcional pulmonar pior vai sofrer mais. Porque é isso, ele vai fazer a pessoa ter falta de ar, ele vai fazer a oxigenação no sangue cair. Se você tem uma reserva, você consegue passar por esse período mais crítico, se equilibrar e depois recuperar. Se a sua reserva de funcionamento funcional, que a gente fala, já é muito pior, como no asmático, no DPOC, você não tem como aguentar, e você exacerba, que a gente fala, você piora muito rápido. Então é um fator de risco, sem dúvida nenhuma, qualquer patologia pulmonar. Mas principalmente hoje a gente tem visto idoso, homem, diabético, hipertenso e obeso. IMC também tem sido. IMC tem sido aqui, bem visto. E a gente tem visto muito lá na HC. É o que a gente vê. Doente jovem que é grave, você pode ver que é obeso. No jovem, a obesidade é o principal. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Acho que o Ari caiu pela conexão dele, gente. Ele já tinha antecipado, mas tudo bem, ele já vai voltar. Espera aí, vamos esperar um pouquinho. Ó, só adiantando que os temas que já estão aqui de corticoide, a gente vai tratar, de coagulação a gente vai falar.
todas as medicações que já estão aí com protocolos mais avançados, até porque o Ari participa dos maiores protocolos que estão sendo feitos de pesquisa aqui no Brasil, a gente vai tratar. O que a gente não vai tratar, porque não é muito foco, é criança e gestante, porque a gente vai aproveitar o Ari, ele é intensivista e trata adulto. Então, depois, se a gente tiver muita dúvida em relação a crianças e gestantes, a gente pode convidar pessoas dessas áreas para conversar com a gente. Responder uma pergunta que passou aqui do Luiz, do Porte, perguntando se fumante interfere em alguma coisa. E aí foi o que ele acabou de falar. Asmático e DPOC são os pacientes que têm a doença crônica já pulmonar pelo tabagismo. Já são fatores de risco, sim, porque a doença é uma doença pulmonar. Então, se ela chega num pulmão já acometido... Não tem clique aqui? Deixa eu ver. Aqui. Solicitações... Deixa eu ver. Aí. Pronto, o Ari já vai entrar de novo. Então, só falando que assim, o tabagista também ele tem uma doença pulmonar já crônica e... Estão conseguindo ver? Chegou. Sim, Normalmente ela cai uma vez, depois fica. Hoje caiu mais cedo. Vamos ver. Não sei se é a conexão de casa, alguma coisa. A gente estava adiantando que agora a gente vai entrar nos medicamentos para uso mais hospitalar e os protocolos que estão acontecendo, o que já tem sendo feito. Então, assim, grosso modo, já tem protocolos que são mais ou menos habituais de terapia intensiva para esses doentes que já eram coisas usadas para outras doenças pulmonares em UTI. Fala um pouco do que já é feito e depois a gente entra no que é pesquisa. E só para dar o gancho, que uma das perguntas foi justamente, acho que você podia até começar falando sobre isso, a SARA do Covid, ela é diferente da SARA? Isso tem sido muito discutido, né? Ela, sem dúvida nenhuma, apresenta algumas características de mecânica pulmonar um pouco diferente do que a gente vê como um SARA, vamos chamar de SARA, que é habitual, né? Isso faz com que ela deva ser tratada diferente de uma SARA habitual? Não, na minha opinião, por vários motivos. Primeiro, porque a gente tem 25 anos de medicina baseada em evidências em síndrome de desconforto respiratório já produzida por diversos grupos, que já salvaram muitas vidas e que se enquadram perfeitamente no paciente com coronavírus. Lembrar que todo paciente com SARA incluído em estudo até hoje, ele tinha como critério um raio-x com infiltrado bilateral, uma relação PO2 e FO2, uma oxigenação menor que 300 e uma causa. É o paciente com Covid. Ninguém nesses trabalhos perguntava qual era a causa da SARA, ninguém nesse trabalho perguntava qual era a complacência pulmonar, que é a principal diferença na SARA. Não. Então, grande parte desses trabalhos com certeza incluíram pacientes com pneumonia viral, talvez por coronavírus, não Covid-19, mas por coronavírus. Então, na minha opinião, a gente tem aprendido cada vez mais com o coronavírus que essa coisa de medicina personalizada, ela é muito importante num cenário diferente. No cenário do Covid, isso não existe, na minha opinião. Tem que ser aplicada a melhor evidência para uma condição pulmonar que a gente já conhece, que é a ventilação protetora, que é o volume corrente baixo, que é um nível de PIP adequado para o paciente que precisa, e aí tem várias discussões. Então, eu não vejo o coronavírus justificando a gente fugir de 25 anos de evidência que já mostraram salvar-vidas de pacientes com SARA, em prol de 15 ou 10 doentes que a gente viu para fazer uma coisa um pouco diferente. Essa é a minha opinião. Muita gente discorda. Normalmente, a minha prática médica ela é baseada nisso. Então, eu não vejo por quê. O que a gente tem que fazer na UTI hoje com o coronavírus? É dar o melhor cuidado que a gente pode dar, como a gente sempre faz com os pacientes em UTI. Tem medicação? Não tem. É ventilação protetora, é suporte clínico, é um cuidado de enfermagem adequado, é um cuidado de fisioterapia adequado, é o que a gente já faz na beira do leito e tem salvado pacientes há anos. Então, muita gente vem conversar comigo. Nossa, eu vi que a mortalidade no Einstein está super baixa. Vocês estão usando alguma medicação? Aí a minha resposta é sempre a mesma. Você conhece a mortalidade da UTI do Einstein? Estou falando do Einstein porque eu trabalho, mas tem outros hospitais sírio-libanês. Você conhece a mortalidade da UTI do Einstein no dia a dia habitual fora do coronavírus? Ela é sempre menor que a maioria, que a média histórica, ela é sempre muito baixa. É um bom cuidado de terapia intensiva. É um bom cuidado de terapia intensiva. Vocês que trabalham com cirurgia, vocês sabem bem a diferença que faz um paciente que tem um bom cuidado de UTI. Então, o que eu falo para os meus colegas intensivistas, tem vários textos, eu recomendo para quem quiser ler um texto do Todd Rice, que é um dos maiores pesquisadores em síndrome do desconforto respiratório, em SARA, da Vanderbilt, em Nashville, onde ele escreve, saiu na Enos da ATS, posso até mandar depois o link, onde ele escreve exatamente isso. Coloca aqui. Que o intensivista ele tem que aprender que não fazer nada não é a mesma coisa que não dar um remédio que não tem evidência. Muito pelo contrário, a gente já faz muito. Só que talvez por a gente fazer muito no nosso dia a dia, a gente esquece o quanto isso já é muito e o quanto isso é importante. Fica banal para o médico.
Só que não é banal, você está fazendo muita coisa. E aí o médico fala, nossa, mas o meu paciente está piorando, eu não vou dar remédio nenhum, vou ficar sem fazer nada. Não, você não está sem fazer nada, você já fez muita coisa. Deixar de oferecer ao seu paciente um tratamento que não tem a mínima evidência científica de benefício, não é a mesma coisa que não fazer nada. Muito pelo contrário, é proteger o seu paciente e dar a ele o melhor cuidado que ele merece. Então eu falo, muitas vezes o médico trata a ansiedade dele, não o problema do paciente. A ansiedade dele de olhar e falar, vamos esperar um pouco, já está sendo feito melhor, eu tenho que dar tempo para o paciente agora se recuperar. Que é como grande parte das doenças virais, a gente não tem o que fazer, a gente espera o organismo do paciente se recuperar. E infelizmente tem muitos pacientes que a despeito do máximo que a gente faz, o paciente ainda assim vai falecer. É difícil para o médico aceitar isso e falar, bom, fiz o meu melhor e mesmo assim a doença venceu, mas isso existe e tem que ser falado. Porque não justifica a gente ficar perdendo a mão e dando um monte de coisa que a gente não sabe que funciona e pode prejudicar ainda mais o nosso paciente. Não, perfeito. Eu acho, Ari, que tem, nesse momento, como a gente ampliou muito os leitos de UTI, a gente tem muito não intensivista tratando esse doente. E acho que para essas pessoas, talvez o que para vocês intensivistas são rotinas, pode não ser, né? Então, acho que também é um momento que... Isso é uma dificuldade, e eu tenho falado muito que não basta um ventilador. Tem muita gente achando que basta um ventilador que você tem uma UTI. E não, é muito mais do que isso, né? E eu diria mais, não é o intensivista. É a enfermeira que conhece o paciente de terapia intensiva, é o fisioterapeuta que conhece. Eu brinco e falo, isso não eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de falsa modéstia, mas eu diria que eu cuido bem de doente grave, mas eu prefiro ter uma enfermeira só para o meu paciente do que ter eu sozinho para ele. Então, o médico ele está ajudando ali, está pilotando. Agora, ter uma enfermeira na beira do leito que sabe cuidar do paciente, uma enfermeira, um físio, faz completa diferença. Numa patologia unicamente ou primariamente pulmonar como essa, a fisioterapia, a enfermagem faz total diferença. A farmácia especialista. A gente tem um fisioterapeuta que trabalha lá com a gente, Murilo, nem sei se ele está aqui na live, mas assim, que ele é fantástico. A gente pergunta para ele se o paciente tem condição de alta ou não. Exatamente. Murilo, precisa levar para UTI? E ele responde, entendeu? Ele é o mais importante. Fundamental. Então não adianta realmente ter ventilador e não ter nenhum profissional que seja capaz de cuidar desse paciente. Lógico, vai ajudar, vou ter ventilador? Vai. Agora, se o profissional não sabe cuidar, a gente está vendo que a mortalidade de pacientes entubados, por exemplo, em Nova York, é altíssima, mesmo tendo um problema no reporte ali dos dados, mas por quê? É um sistema completamente falido, entre aspas, de sobrecarga. Você não consegue cuidar do doente, então é difícil. Eu acho que isso é uma lição para todo mundo que está ouvindo, que é muito mais complexo do que só um ventilador, precisa de gente. E é mais uma coisa para a gente, uma lição, né? Para a gente tirar desse momento de valorizar esses profissionais. Sem dúvida nenhuma. De enfermagem e de fisioterapia, sem dúvida que eram nenhuma. muito desvalorizados. E acho que é um momento da gente entender que eles são fundamentais e tem que ser... Eu posso falar isso bem porque eu lido basicamente com fisioterapeuta, porque minha área que é ventilação mecânica, eu faço pesquisa em ventilação mecânica. A realidade é que a maioria dos médicos não gosta, intensivistas, e quando não gosta, quando gosta, eles têm dificuldade, é um tema difícil. Em contrapartida, o fisioterapeuta no Brasil tem um conhecimento de ventilação mecânica enorme, então eu trabalho com eles muito. Minhas aulas, basicamente, tem mais fisioterapeuta. Eu, quando faço trabalho, faço com fisioterapeuta. E a equipe que eu trabalho no Einstein, por exemplo, é uma equipe que assim, é impressionante. Eu trabalhava muito à noite no Einstein, né? E eu falava, eu entubava doente, se eu quisesse, eu podia virar as costas, estava na mão dos meus amigos Maurício, Bruno, Paty, o pessoal que trabalhava na física, eu virava as costas, eles sabiam cuidar e faziam muito bem. Então isso faz muita diferença, muita diferença. Bom, vamos lá. Acho que agora a gente pode entrar nas questões aí que o pessoal está... Todo mundo curioso. Corticóide e Clexane. Então vamos lá. Quer começar por essa? Então vamos lá. Até os leigos que... Agora todo mundo já sabe o que é cloroquina, corticoide, plasma. Então vamos lá. Corticoide. Corticoide eu acho assim, corticoide para mim ele tem equipoise. O que é essa palavra equipoise? Equipoise é dúvida, né? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente precisa ter equipoise, que é ter a dúvida se aquilo que a gente está testando funciona ou não. Porque com base nisso a gente testa uma hipótese, né? E a gente sempre testa a hipótese e a gente é como juiz, né? A nossa hipótese como pesquisador é sempre que aquela coisa não funciona. E a gente tenta provar o contrário, refutar que ela não funciona, que é rejeitar o que a gente chama de hipótese nula em termos técnicos, né? Então, na minha opinião, o corticoide ele tem equipoise em qualquer síndrome respiratória em UTI. Ponto final. Não existe nenhum grande trabalho
dizendo que o corticoide é benéfico para paciente dentro da UTI com síndrome respiratória. Tem alguns que mostram que pode ser, ele pode ser, eu acho que ele também pode ser, mas a gente não tem nenhum trabalho batendo o martelo com metodologia adequada falando que o corticoide ele é melhor do que não dar o corticoide em paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, seja por qual for a patologia. Então, eu acho que sempre tem que ser estudado. E a gente está estudando. Então, tem um estudo do Coalizão 3, que ele está estudando dexametasona versus não dar dexametasona, que é um corticoide, em pacientes com coronavírus e síndrome do desconforto respiratório, entubados. Então, esse trabalho tem as primeiras inclusões essa semana passada, deve estar ao redor de 10, 15 pacientes incluídos. A inclusão está indo muito bem, então a gente acredita também em um mês no máximo deve conseguir incluir grande parte dos pacientes. É um estudo capitaneado pelo Sírio-Libanês dentro do Coalizão, um colega pesquisador, o Luciano. Então, esse é um dos maiores estudos de corticoide em coronavírus. Nesse atual momento, eu sei que tem muitos hospitais que recomendam como protocolo, etc. Não sei te dizer, sinceramente, não sei te dizer se ajuda. Tem o grande benefício de diminuir um pouco a inflamação pulmonar, tem trabalhos que mostram que ele melhora a oxigenação um pouco, né? Agora, em contrapartida, tem a questão de você dar o corticoide e piorar a replicação viral e etc. Sim. Principalmente quando ele é usado mais precoce, não tem tanto problema de patologia pulmonar ainda instalada. Por outro lado, a gente tem evidência clara na síndrome do desconforto que corticoide tardio prejudica o doente. Então a gente está nesse meio termo. Então, a gente tem... Quando é o momento, então? Se tiver, a gente tem tem um trabalho de corticoide antigo já no New England, de córticos, que ele mostrou que acima de 10, 14 dias somente, ele já começa a prejudicar o paciente. Então a gente está nesse meio tempo, está estudando. Eu acho que tem potencial, mas não tem evidência. E aí as pessoas podem se frustrar. Pô, ele vai falar que tudo não tem evidência? Não tem. Essa que é a verdade, né? A gente tem que agir dessa forma. Assim, gente, não é exatamente. Tem que confiar na ciência, não tem jeito. E esse é o lado, vamos dizer, bom da ciência estar na mídia e tudo, é o lado ruim, porque as pessoas, como não entendem, não aprendem, elas tendem a achar que a gente está de má vontade, muitas coisas acham que a gente não quer, muito pelo contrário, eu também quero, como todo mundo, resolver isso o quanto antes. Né? Em relação à coagulação parece ser também um potencial terapêutico enorme, que parece que o coronavírus é uma patologia muito mais vascular do que propriamente dito de epitélio pulmonar. Alguns trabalhos têm mostrado mas isso. Mas claro, assim, vascular no pulmão, né? Porque as pessoas, quando têm falado isso, têm falado assim, então não é uma doença pulmonar, não precisa entubar o doente, é só... É uma patologia que causa coágulo, né? Trombose pequena dentro dos vasos pulmonares, pode causar fora também, tem existido alguma incidência aumentada de trombose venosa profunda de membro inferior, etc., mas principalmente de pulmão. E parece que todo esse problema no pulmão é muito mais por essas tromboses nos vasos que estão lá no pulmão fazendo a troca gasosa, do que propriamente no lugar que recebe o ar do pulmão, que a gente chama que é o alvéolo. Então tem alguns trabalhos com anticoagulação acontecendo, não tem nada ainda, eu sei que muita gente já deve ter visto na mídia que descobriram, que viram na autópsia, o trabalho do HC da autópsia é excelente, é pioneiro na área, é o que está começando toda essa discussão, mas não nos serve ainda para dizer que a anticoagulação vai salvar a vida. Deve ser. Porque a gente não sabe. E nem o trabalho do Sírio. O trabalho do Sírio é um relato de caso, na verdade. É relato de caso, exatamente. A gente tem dois grandes estudos nessa área. Né? Tem um estudo que chama TACT, que é um estudo canadense, de um colega chamado Ian Gallagher, lá da Universidade de Toronto, que já está começando a colocar doente. Provavelmente alguns centros no Brasil vão participar. Ele é precoce, ele é aquele paciente antes da UTI, começar a anticoagular esse paciente antes da UTI, na perspectiva de evitar que ele deteriore. Esse é um trabalho. E tem um outro trabalho que provavelmente deve começar no Brasil também, dentro do Coalizão. Na mesma estratégia, anticoagular. Né? Seja com heparina ou com uma droga via oral qualquer que está sendo discutida. Então, existem trabalhos sendo feitos nessa linha. Esse ATACT, que é o trabalho canadense, é um dos trabalhos mais esperados, porque ele é um trabalho foi receber um Fast Grant, é um trabalho que está sendo muito esperado. Então, eu acho que tem potencial. Mas a gente sempre tem que lembrar, né, vocês trabalham com fígado, trabalham com um monte de coisa, sabe o risco que tem de sangramento em pacientes heparinizados com anticoagulação, ainda mais a gente pensar, um paciente que está na enfermaria, tranquilo, coronavírus, mas não está na UTI, vamos anticoagular. Então, se a gente puder usar só heparina, o risco é enorme, principalmente se está no hospital que não tem um controle adequado, que não consegue acompanhar o doente. E você diria, então, para o doente de enfermaria... E depois depois da alta, você manteria? Como ficaria a anticoagulação? Essa questão depois da alta a gente não tem ainda. Eu acredito que, na minha opinião, não é o ponto. Se o paciente que recebeu alta, talvez não seja esse paciente que precisa ser anticoagulado. Eu acredito que ele tem que ser anticoagulado antes da piora, assim como grande parte das medicações.
Só que eu não recomendaria ninguém fazer isso de novo, fora de um protocolo de pesquisa. Porque você imagina o caos que já está em todos os locais, aí o pessoal vai lá, liga uma heparina, porque quem está num caos desse, numa enfermaria, não tem acesso a um xarelto, provavelmente. Exatamente. Então ele vai ligar uma heparina em bomba, ou, no máximo que se ele tiver um Clexane já ajuda, pelo menos. Mas se no dia ele vai ligar uma heparina em bomba e vai virar as costas e cuidar de outros 40 doentes. Quem vai ficar lá colhendo o TTPA e vendo se está na faixa, titulando a dose de heparina, se o doente sangrar o mínimo que seja... algum eventual benefício que a gente Exatamente. Se eu te falasse que com certeza eu sei que a hiperinização reduz mortalidade, eu te falo, talvez valha a pena comprar esse risco, vai dar lá e ver. Como eu não sei, esse risco eu sei que tem. Se você fizer errado, o paciente vai sangrar. E ele vai morrer e você não vai ver nesse caos. Então, por isso que eu acho que tem que tomar cuidado ainda nesse momento. Apesar de eu acreditar no potencial. Tá. Então, a lição que fica é protocolo de pesquisa e terapia intensiva, onde o paciente pode ser monitorizado e acompanhado em relação a evento adverso. Em casa, não. E, óbvio, em casa... Em relação ao corticoide, fizeram a mesma pergunta, se você acha que teria alguma condição de uso para paciente não hospitalizado. O corticoide, diferentemente da cloroquina, vamos dizer assim, ele tem um perfil de segurança muito conhecido para a gente já em síndrome respiratória. A gente usa. Isso é diferente da cloroquina, a gente usa em síndrome respiratória. De novo, tem trabalho, tem evidência? Não. A gente sabe se ele vai piorar a replicação viral no coronavírus, sim ou não? Não. Por isso que eu sou contra qualquer tipo de automedicação, por isso que eu sou contra qualquer tipo de intervenção que não seja guiado pelo médico. Se o médico te avaliou e disse que acha que vale a pena você tomar um corticoide fora do hospital, é a avaliação dele, eu acho que tem que ser seguida, eu acredito no perfil de segurança do corticoide. Agora, sim, a gente tomar por conta própria um corticoide em casa, eu acho perigoso, principalmente porque a gente não sabe ainda como esses pacientes vão responder ao corticoide em questão de replicação viral. Se isso pode exacerbar ainda mais a doença. Porque é importante, Luciano, eu sempre dou esse exemplo, eu quero dar esse exemplo de novo, porque o alcance aqui é maior. A gente, como médico, quando a gente faz alguma intervenção, o médico que não conhece de metodologia científica, ele enxerga dois cenários só. Ele enxerga o cenário que se o paciente no dia seguinte está vivo, ele enxerga o cenário que ele salvou, porque deu o remédio, porque é muito gratificante para o médico sentir que ele salvou o paciente, né? Então, ele acha que salvou porque ele deu o remédio. Cirurgião adora essa sensação. Então, se ele chega no dia seguinte... Mas o cirurgião, pelo menos, às vezes é até verdade, porque ele foi lá e comprou um vaso, ele salvou, ele resolveu. Aí no dia seguinte, se ele chega lá e o paciente está morto, ele nunca acha que é o que ele fez. Ele acha que é porque o doente era muito grave, aconteceu algum evento, nossa, fez um TEP e morreu. E ele sempre esquece das duas outras oportunidades, que é aí que a pesquisa entra. Que é a sua medicação que matou o paciente, que você nunca vai saber, ou a sua medicação não fez nada e o paciente melhorou porque ele ia melhorar de qualquer jeito. Então são essas 4 possibilidades. E essas 2 últimas as pessoas esquecem. A gente só tem como encontrar essas 2 últimas em um estudo. Bem feito, adequado, randomizado, que as pessoas estão vindo cada vez mais. Porque é nesse estudo que a gente vai dividir os pacientes condenados, que a gente chama, que é paciente que morre de qualquer jeito, o paciente sobrevivente, que a gente chama no estudo, que é o que sobrevive de qualquer jeito, e aí vai ter os 2 no meio, que é o que a nossa medicação vai prejudicar e o que a nossa medicação vai salvar. Esse grupo a gente vai ter que ver qual que vai prevalecer. Se vai ser o que a nossa medicação vai salvar ou não. E é aí que a gente tem o resultado. Então, esses 2 grupos nunca estão na nossa beira do leito. Porque a gente nunca está dando uma medicação, a gente não vai matar o paciente. Sim, nunca, a gente não faz isso. Então, por isso que a pesquisa é importante. Por isso que a gente não tem essas respostas, porque isso nunca foi testado. E essa é a questão agora, né? Como é uma doença nova, com uma incidência gigantesca, as pessoas não entendem que a gente não teve tempo e querem respostas muito rápidas que não existe na ciência. E na minha opinião, nesse momento, vão ser muito mais rápido do que vem sendo. Isso que eu falo para as pessoas. Pode ficar tranquilo que os estudos estão sendo feitos a toque de caixa. Nunca vi tamanha velocidade. Recorde, né? Os estudos do Coalizão estão aí. Não dá tempo de estudar porque as pessoas estão morrendo, não é uma boa época para fazer estudo, pelo contrário, né? Eu acho assim... Tem muito caso, né? Não é porque as pessoas estão morrendo e tudo é trágico e tudo é muito ruim que justifica a gente violar o método científico, porque nisso a gente pode colaborar ainda mais para mais mortes. Então, eu sempre também falo isso. O método científico e boa prática clínica em pesquisa surgiu em momento de exceção, Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas achavam que os fins justificavam os meios. Então, é um momento de exceção, eu posso fazer o que eu quiser. É a mesma coisa que a pandemia faz o que quer, dá o que quer. E é aí que você está prejudicando seus pacientes. Então, as boas práticas em pesquisa surgiram justamente para proteger os pacientes e os participantes nesses momentos que as pessoas acham que tudo é justificado.
Não é justificável. Porque além de você prejudicar o paciente, você produz uma evidência que não ajuda ninguém. Essa evidência da cloroquina que surgiu na França, e eu postei recentemente um negócio no meu Twitter, e foi a coisa que foi mais retweetada, e a maioria era médico francês. Era médico francês retweetando assim, 40, 50 retweets. Porque eu acho que eles estão sofrendo mais do que a gente lá, porque o estudo é de lá, né? Surgiu. Essa irresponsabilidade, na minha opinião, não prejudica o paciente que está no estudo, prejudica o mundo. Porque surgiu o que aconteceu. A gente viu, surgiu uma disseminação Virou de uma mal questão informação. política aqui no Brasil. Isso. Né? Muita gente se prejudicou aí no meio, infelizmente. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado. A Letícia, que trabalha com a gente, acho que está até aqui, falou que lá, ela é de Belém. Lá tem um drive-thru que você passa e pega cloroquina. Então, você vai com o seu carro, abre a janelinha, você ganha a sua cloroquina e você vai embora. Cloroquina... Porque, assim, eu não quero entrar em política, mas eu lembro, eu até queria comentar um pouco, até a Lu tinha mandado para mim, a questão de diferença, por exemplo, da Austrália e Brasil. Então, para mim é muito louco a gente pensar aqui no Brasil. De novo, eu não tô defendendo aqui que a quarentena é o melhor cenário para o Brasil, apesar de eu achar que é. Mas eu não sou político. Mas assim, eu não estou dizendo que a consequência econômica vai ser maior ou pior, eu não sou economista, eu não posso dizer isso. Mas é muito louco para mim pensar que o brasileiro, e muitas vezes eu estou vendo muita gente fazendo campanha contra o isolamento social, mas achando legal passar num drive-thru e pegar cloroquina. Isso. O governo se preocupar mais em ter medidas que comprovadamente funcionam do que ficar dando cloroquina num drive-thru, por exemplo. Então aqui na Austrália, por exemplo, a gente começou... O que o governo está fazendo para sair do isolamento que a gente está saindo agora? Está começando a dosar, por exemplo, a buscar coronavírus no esgoto, por exemplo. Por quê? Porque a gente sabe que nas fezes tem coronavírus e fica mais tempo do que no swab, etc. Então eles estão começando a fazer dosagem de coronavírus no esgoto, para naquele local que o esgoto aumentou, lá pode ter um outbreak, eles chamam, lá pode ter um cluster. Então vamos lá intervir e resolver. Agora, ao invés de fazer isso, buscar essas ideias, você ficar dando cloroquina que não tem evidência, ficar querendo dizer para as pessoas que tem que tomar remédio que o cientista é contra porque ele não quer, e teoria da conspiração, isso para mim é muito louco. Assim, eu não consigo entender, infelizmente, mas infelizmente a realidade que a gente está vivendo. Exatamente. Bom, vamos falar um pouco dos antivirais e das outras medicações que estão mais promissoras aí dos estudos. Claro. Remdesivir, o que você quer falar? Remdesivir. Então vamos lá. O Remdesivir é importante a gente começar contando uma história, para as pessoas entenderem. Não estou dizendo que isso está influenciando nada, mas para entenderem por que tem que ser levado em conta. O Remdesivir ele foi criado há um tempo atrás como uma droga promissora para o ebola. Né? O principal objetivo do Remdesivir era ser um tratamento para o ebola e falhou nos estudos para tratar ebola. Né? Então ela é uma droga que a gente chama de droga órfã. O que é uma droga órfã? É uma droga que investiram milhões e que não tem uso. E se não tem uso, não tem retorno para a empresa. Então essa é a primeira coisa. Tá, estou dizendo que isso está querendo dizer que a empresa está forjando resultado? Não. Mas como vocês, como pesquisadores, sabem que a gente sempre, quando avalia um estudo, uma das etapas é avaliar conflito de interesse, avaliar tudo isso. Então é só o primeiro ponto que tem que ser falado. O estudo com o Remdesivir ainda não foi publicado, ele foi liberado, ele vazou, porque o Anthony Fauci nos Estados Unidos, que está trabalhando nessa área, vazou para o Trump por questão de organização política, mas ele foi um estudo que ele foi interrompido por benefício do Remdesivir em reduzir em aproximadamente 3 a 4 dias a melhora do que eles julgavam a melhora da doença. A gente ainda não sabe direito o que é isso, porque o estudo não foi liberado. Mas o desfecho original foi... O desfecho, que é o que a gente testa no estudo, a gente quando faz o estudo quer ver se ele vai reduzir um desfecho. Vai reduzir mortalidade, vai reduzir tempo de internação. O desfecho primário desse estudo ele foi modificado no meio do estudo, que é sempre um problema, porque imagina que a gente está fazendo estudo para ver se reduz mortalidade, e no meio a gente fala, não, vamos mudar, não vai ser mais isso, vai reduzir internação. A gente entende dentro do coronavírus essa mudança, e eu acredito que a mudança foi por parte dos pesquisadores que são muito sérios. Foi uma mudança adequada porque a gente está aprendendo ainda da doença, como vocês bem disseram. Então, o Remdesivir ele iria ver se o paciente estava melhor no 15º dia. E durante o estudo aprendeu-se com dados chineses e outros dados que 15 dias é um período muito curto para a maioria dos pacientes. 15 dias eles ainda não melhoraram. Então, eles mudaram esse desfecho, ao invés de ver como o paciente vai estar no 15º dia, vamos ver quanto tempo ele leva para melhorar. Foi isso que eles fizeram e encontraram que o paciente com Remdesivir melhora 4 a 5 dias antes do paciente sem Remdesivir, independente do que é essa melhora, né, que às vezes não é uma coisa tão subjetiva, tão objetiva. Então, esse estudo deve sair, está sendo muito discutido por vários motivos, a mudança desse desfecho é uma coisa, a outra é que o estudo foi parado um pouco antes e começaram a dar um medicamento para todo mundo, que pode ter contaminado um pouco os resultados.
Mas vai sair, é o primeiro estudo positivo, provavelmente, que vai sair do coronavírus. Então, o Remdesivir, ele é uma droga, ele é um estudo de 1.100 doentes, o que já vai ser excelente para o cenário que a gente vive, botar 1.100 pacientes. Então, acho que é uma droga que vai ter o seu papel, mas ainda, como a gente disse no começo, não é o tal que as pessoas falam game changer. É uma droga intravenosa, o que é bom para o doente grave, porque é um dos únicos antivirais intravenosos para você utilizar, então é bom para o doente grave. Então vai ser uma droga mais para o doente mais grave, na tentativa de melhorar o doente, que ele melhore antes do que o outro, mas sem redução de mortalidade inicial. E no Brasil ainda nem tem Anvisa para ele. Não tem. Então, e não saberemos se vai ter também, porque não sabemos se a empresa vai ter capacidade de produção de droga no que o mundo precisa. Por isso que a gente é caríssimo, por isso. E, de novo, não muda a incidência da doença, que é o que a gente precisa hoje, diminuir o número de casos. Mas é uma droga que pode ter um potencial aí no paciente mais grave. Os outros antivirais, por exemplo, o lopinavir e ritonavir, que é o Caletra, ele foi jogado de lado depois do estudo no New England, que saiu lá no começo de março, 19 de março, estudo chinês. Eu acho, na minha opinião, com base naquele estudo, que é a única coisa que a gente tem, que ainda existe potencial para estudar o Caletra, ele está sendo estudado em alguns estudos. Né? Tem um estudo aqui na Austrália, o REMAP-CAP, que não é da Austrália, mas está aqui na Austrália, está estudando ele também. Eu acho que tem um potencial ali de ter alguma coisa. Que esse é o grande problema que a gente teve no começo, né? Estudos muito pequenos, com muito pouco paciente, que consequentemente culminam com uma coisa que a gente chama na ciência de underpowered, que é o quê? Não tem o poder que o estudo precisa para mostrar o resultado. Então, para o leigo entender o que é isso. Imagina que você tem certeza que uma medicação funciona. E você sabe. Para você provar que ela funciona, você vai precisar de um número mínimo de pacientes, que é o que dá o poder para você encontrar que ela funciona. O estudo underpowered que a gente fala é quando ele não encontrou o que existe. Por que ele não encontrou o que existe? Porque a gente não teve esse poder. Se a gente tivesse mais poder, teria encontrado. É o que aconteceu, na minha opinião, com o estudo do Caletra. Nessa questão de interromper rápido, entregar o resultado para a comunidade, mostrar, interrompeu, tinha uma probabilidade de benefício de quase 80%, mas por ser pequeno ele não atingiu, não funciona. Então eu acho que não é assim, eu acho que ainda tem potencial para o Caletra que está sendo estudado. Então, mas a gente já não tem nada antiviral, o único que tem é o Remdesivir, que deve sair, que foi positivo, todos os outros ainda estão sendo estudados e devem sair nos próximos meses. Uma outra coisa que você... Desculpa, do Lancet de hoje, que saiu do Interfero, do Coquetel? Qual? Não, eu sei, vi. Esse estudo, que é o que mostrou que diminui carga viral, certo? Isso. Que é paciente tem super caso leve. A gente estava lendo os pacientes, assim, 14% usaram oxigênio, casos muito leves. Além disso, eu não consigo entender, eu falo isso como pesquisador que faz pesquisa clínica, que faz estudo randomizado, já fiz alguns. Né? Eu não consigo entender, no meio de uma pandemia, você randomizar esse estudo, acho que tem quase 200 e poucos pacientes, se não me engano, para um bundle de terapia, uma combinação de terapia super, vamos dizer assim, caras e tem potencial de dano, para mostrar que ele leva menos tempo até ele ficar negativo no SWAB. Isso, exatamente. O que interessa? Não tem uso prático então, nenhum, né? Esse é o conceito que os pacientes precisam entender também e a população leiga. Se eu falar para você que eu vou te dar uma medicação que vai demorar menos tempo até eu fazer um exame em você e dar negativo, mas que não vai mudar nada para você. Você vai falar o quê? Mas não muda nada para mim. Eu quero saber se vai salvar minha vida. Eu quero saber se eu vou embora do hospital mais cedo. Eu quero saber se em 6 meses... Só vai sair mais cedo do vírus. Eu quero saber se em 6 meses eu vou estar com uma qualidade de vida igual eu tinha antes, que é o que a gente está fazendo hoje na UTI, estudo de qualidade de vida. Então, isso são chamados desfechos centrados no paciente, que é o desfecho que realmente interessa ao paciente. Negativar o SWAB não interessa em um paciente. Porque eu posso te falar que ele vai negativar o SWAB e ele vai morrer depois. Então, acho que esse é o principal. Esse estudo não acrescenta muito por causa disso. Com o SWAB negativo. Então, eu acho complicado por causa disso. Alguma coisa de anti-interleucina? Tem algumas coisas sobre tocilizumab e anaquina, né, que são um anti-interleucina 1 e um bloqueador de receptor de interleucina 1 e um anti-interleucina 6. Né? Tem estudos grandes acontecendo. Tá? Um tocilizumab está começando a ser testado no Brasil agora. O primeiro paciente entrou tem 2 dias num estudo. Eu acho, aprendendo com os italianos que usaram muito essas drogas, e eu trabalhei com alguns dados deles, eu acho que essas drogas leves, parece que no paciente mais grave, eles têm prejudicado. Os pacientes têm morrido mais com o uso dessas drogas. De novo, não tem estudo randomizado nenhum, os primeiros a sair agora. Então, acho que são drogas ainda restritas. Para aguardar, né?
Isso. E o plasma? O plasma é a mesma coisa. O plasma a gente está começando um estudo no Brasil agora, tá? Eu vou participar do DMC. DMC é um comitê externo que não faz parte do estudo, que serve só para vigiar, vamos dizer assim, o estudo. Ver se ele está sendo feito da forma correta, se tá... todo evento adverso é reportado ao DMC para a gente proteger o participante, parar o estudo antes, caso ele esteja prejudicando o participante. Então, eu vou ser o presidente desse estudo, do DMC desse estudo. Ele vai estar na Conep, deve ser aprovado agora. É um estudo da Unicamp, USP Ribeirão, Sírio-Libanês, USP São Paulo e Einstein, que vai randomizar 30 pacientes para não plasma ou plasma. E dentro do plasma, 2 volumes diferentes, para saber se um volume de plasma menor já é suficiente. E o desfecho é melhor a clínica. O plasma tem potencial, eu acho que esse é um estudo que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas é um desenho adaptativo bayesiano, que a gente chama. O que é isso? Permite que o estudo seja interrompido rápido. Então, se aparecer alguma coisa, a gente consegue parar na hora. O DMC consegue avaliar e sugerir ao comitê parar o estudo na hora. Diferente dos estudos habituais. Então, isso é uma prova para as pessoas que falam, não dá tempo. Dá tempo. Existem hoje metodologias que permitem que a gente interrompa o estudo mais rápido, né? Então, esse estudo vai começar agora. É um estudo brasileiro. Aqui na Austrália, o primeiro paciente foi randomizado em um outro estudo de plasma, dentro desse REMAP-CAP que eu falei, que é um estudo bem legal. Então, tem algumas iniciativas de plasma acontecendo. A Alice, que está aí, é uma investigadora principal do estudo de plasma, que está trabalhando duro aí para botar esse estudo. Parabéns para ela e para todo o professor Esper e todo mundo que está fazendo, né, participando. Mas é um estudo pioneiro junto com esse estudo aqui no REMAP-CAP para responder essa questão do plasma. Eu tenho certeza que com a colaboração desses centros no Brasil e com o pessoal trabalhando duro como eles estão, vai ter esse resultado aí rápido para a gente saber se o plasma ajuda ou não. Tomara, né? Até agora é promissor. As séries de casos que a gente tem mostram que o paciente recupera, né? Teve uma série de casos chinesa ruim, né? Que morreu 3 dos pacientes que receberam. Então, por isso que o estudo é importante, ele deve sair rápido, a gente acredita, com esse resultado. Acho que o último de tratamento, acho que ainda não tem nada, mas tem estudos de célula-tronco. Nessa área específica da célula-tronco, eu ainda não vi nada grande saindo, observação. A gente tem na SARA, na síndrome de desconforto específica, tem um pesquisador dos Estados Unidos chamado Michael Mattaway, e tem uma pesquisadora brasileira do Rio de Janeiro, a Patrícia Rocco, amiga minha lá da UFRJ, que eles estudam muito essa parte de célula-tronco para SARA. SARA total, que incluiria o paciente com coronavírus. Sim, com Covid, né? Tem alguns trabalhos iniciais mostrando benefício, mas ainda não tem nenhum grande estudo de fase 3 que a gente fala. O Michael está fazendo alguns nos Estados Unidos já há algum tempo, mas a gente ainda não tem nenhum grande resultado de um fase 3 de célula-tronco para SARA, apesar dos estudos preliminares serem promissores, os fase 2 e os estudos em animais. Agora, a fase 3 a gente ainda não tem nenhum de célula-tronco, então acho que vale a mesma coisa ainda para o Covid. Bom, estamos chegando aí nos nossos minutos finais. Tem muita pergunta que a gente não vai conseguir responder. Acho que a gente pode tratar de 2 assuntos aí em 5 minutos e depois a gente fecha. Vacina, que acho que não era o foco, mas só para ouvir um pouquinho a tua opinião. Sim, podemos falar. Sim. E sobre sequela e pós-alta de Covid, o que você acha que vai ter de sequela? Vamos falar então vamos de sequela rápido, que é mais fácil primeiro. O paciente grave do Covid, ele vai ter sequela. E quando eu digo sequela, não é que ele vai ficar para sempre infuncional, não é isso. Mas a gente já tem evidência clara que síndrome do desconforto respiratório grave, no paciente grave, a qualidade de vida em 5 anos ela é muito ruim, infelizmente. Tá? Isso tem trabalhos de uma pesquisadora chamada Margaret Herridge, que ela faz muito isso. Aqui tem a Carol Hodgson, aqui na Austrália, que é a minha chefe, que é fisioterapeuta, que estuda muito isso. O desfecho a longo prazo do paciente de UTI geral já é muito ruim. Do paciente com síndrome de desconforto grave, ele é ainda pior. Com disfunção cognitiva, com limitação física. Então, a reabilitação desses pacientes tem que ser muito forte. Eu tenho uma colega da Holanda, a Meta, uma médica lá, que é uma das nossas alunas de PhD, ela teve coronavírus, ficou entubada, e eu falo com ela, saiu tudo, eu falo com ela até hoje, o que ela me fala é assim, dia após dia, hoje eu consigo andar um pouco mais, hoje eu consigo voltar a fazer alguma coisa. Então, a reabilitação posterior à alta ela é importantíssima. De novo, fisioterapeuta aqui trazendo a importância deles, né? Da reabilitação cardiopulmonar e reabilitação física. Em relação à vacina, para mim é aqui que tem que estar focado grande parte dos esforços, porque é a vacina que vai mudar o curso da doença. Porque é realmente a intervenção que vai mudar a incidência da doença. Tem uma vacina
de Oxford, uma vacina que está em processo acelerado de avaliação. Por quê? Porque é uma vacina baseada num modelo de adenovírus, que é um vírus de gripe habitual, que eles já tinham um modelo pronto, eles só adaptaram para coronavírus. Então, eles já tinham a fase inicial de preparar todo o vetor, toda a parte da vacina já estava meio que pronta, e eles só modificaram geneticamente esse vetor de forma que ele começasse a expressar a proteína S, que é a spike protein, que é a proteína do coronavírus que se liga ao receptor ACE2 e entra na célula. Então, eles fizeram essa modificação genética no vetor deles para criar imunidade contra essa spike protein. Já tem aproximadamente 500 pacientes dentro do fase 2 e eles têm perspectiva de liberar alguma coisa em setembro, já de um fase 3, de 5.000 pacientes. Então, a vacina é o principal, na minha opinião. A vacina é o que a gente tem mais de 115 vacinas em tratamento, algumas já em fase avançada. Essa talvez seja que possa trazer resultado primeiro em setembro, provavelmente, setembro, outubro. E por que a vacina, ao mesmo tempo que ela é tão importante, ela é ainda mais, tem que ser feito com ainda mais cuidado? Porque, como a gente disse no começo, vacina você está dando para uma pessoa saudável. Então você tem que ter mais certeza ainda do aspecto de segurança da sua vacina. Não dá para dar para que nem um louco, porque se ela induzir efeito colateral, você está induzindo efeito colateral de uma pessoa que está em casa, que não tem doença. Então e é uma ainda vacina pior que vai ser usada no mundo inteiro ao mesmo tempo. Isso. Né? E então, as pessoas têm que entender exatamente isso também. A vacina, depois que ela for descoberta, se ela for, ainda para conseguir ser produzida em massa e ainda para ser possível vacinar todo mundo, leva tempo. Então, aquele filme que todo mundo fala hoje, O Contágio, que eu acho um filme excelente, ele mostra isso e é uma realidade. Imagina que amanhã a pessoa fala, saiu a vacina. Quanto tempo vai levar para essa vacina ser produzida para o mundo inteiro e depois você conseguir vacinar o mundo inteiro? Imagina aqui em Melbourne ou em São Paulo, vai ter a vacina. Como é que você vai fazer para vacinar todo mundo? Então, descobrir a vacina é a primeira etapa de uma etapa mais longa até conseguir imunizar. Por isso que eu acho que, sem entrar na discussão técnica e econômica, eu acho que o isolamento hoje ele é importante. Ele é importante para a gente prevenir o colapso do sistema de saúde e ele é importante para a gente conseguir pensar em estratégias de como sair desse isolamento. Então, o que eu queria falar só esse também é um exemplo que a gente teve aqui em Melbourne. A gente vinha tendo 3 ou 4 casos por dia em Melbourne, né, em Vitória, no estado. E estava tudo bem, as pessoas estavam pensando em abrir, o governo fez assim, então nós vamos agora duplicar o número de testes em Melbourne para a gente entender qual que é o verdadeiro perfil da cidade. Então todo mundo vai testar. Você escorreu o nariz uma vez, agora você testa. Pronto, sintoma leve. Começou a subir, 10, 11 casos, então já viu que não estava pegando realmente todo mundo, mas ainda assim é pouca coisa. Pegaram um caso numa indústria de processamento de carne, justamente por essa expansão de teste. Aí falaram, bom, vamos fazer o tracing. Vamos lá na indústria ver todo mundo. Testar todo mundo. Hoje esse cluster tem 80 casos. Nesse cluster. Os casos que vinham 3, 4, 10, 12, começou a subir para 17, 20 casos. Foram nesse cluster, controlaram o cluster, voltou a ter 6, 7 casos por dia só. Então essa é a ideia do isolamento. Te dá tempo para achar um local, ir lá conter, suprimir. Se a gente não testa, se a gente não vai atrás, realmente fica sem... A gente fica de mãos atadas. Tá meio a cega. A gente foi até ver a quantidade de testes por milhão que tem na Austrália. Acho que eram 26 mil testes por milhão. Exatamente. 1.500. Por isso que, de novo, tá surgindo um gráfico aí de mortes por milhão. E aí o pessoal tá falando, o Brasil morre menos por milhão que na Bélgica. Então as pessoas esquecem 2 variáveis. A Bélgica ou qualquer país desse está sofrendo com a pandemia pelo menos 20 dias antes que o Brasil. Então eles estão 20 dias na frente do Brasil. Segundo, eles testam 15 a 20 vezes mais que o Brasil. Exatamente. Então, se você colocar nessa equação Brasil vezes 10 ou 15 de teste e 20 dias na frente, eu tenho certeza que vai ter morrido mais por milhão, infelizmente, do que na Bélgica, na Holanda. Foi quando o nosso, não vou falar de política, mas assim, o ministro passou um pouco de vergonha que no primeiro pronunciamento ele falou que a gente estava melhor que a Alemanha e mostrou os números, falando que a gente estava muito melhor que a Alemanha. A Alemanha testa que nem... Tem um colega alemão, tá falando que eles testam que nem um louco lá, e é igual aqui na Austrália. Então, infelizmente, para o Brasil, a gente não pode ter esses caminhos curtos, porque as coisas são muito diferentes. Bom, só que eu acho errado, porque o mal informado ou mal intencionado, ele usa isso para... A seu favor. Exatamente. E acho que assim, a grande lição e a missão que eu estou trazendo agora é isso, é de trazer informação de qualidade para as pessoas entenderem e terem mais respaldo
inclusive para comunicação com a família, com os amigos, para discussões num nível um pouco mais elevado. E nesse sentido, eu queria te agradecer demais. Acho que a gente podia fazer live todo dia, porque eu amei. Foi um sucesso. Estou à disposição, se vocês quiserem, para a gente mais para frente. Eu, assim, sou super da pesquisa, sou uma apaixonada pela pesquisa e tenho tentado trazer um pouco de informação, mas você com certeza subiu o nível da discussão aí para questões muito que estão muito na realidade das pessoas fora da medicina hoje. As pessoas estão discutindo esses medicamentos em grupo de WhatsApp da família. Então, é legal a gente trazer conceitos básicos de pesquisa para essa população que acho que ainda está engatinhando. E acho que aqui é um lugar legal, então sou super grata, foi muito legal. A hora que eu vi a sua outra live, eu falei, eu preciso juntar esses dois, porque... A Lívia falou, vocês prazer. Não, prazer, vocês precisando, a gente está à disposição, se quiser fazer uma outra live mais focada em alguma coisa. Eu acho que a gente vai ter que fazer. Eu também acho, já vi gente pedindo aí, depois a gente... Põe a Alice no meio também, a gente vai fazer uns bem bolados. A gente vai, então só recados. Vamos deixar, ela vai ficar 24 horas no ar, mas eu vou salvar também, vou subir na IGTV e tento pôr no YouTube. Aí eu mando para o Ari também, para ele colocar no canal dele, para todo mundo ter acesso. A ideia é que essas informações se tornem aí públicas, porque acho que a gente conseguiu abordar de um modo bem genérico, mas sem tirar a profundidade de coisas muito importantes. Então... Com foco na ciência, isso que é muito legal. Eu acho que... E aí, as pessoas que tiverem dúvidas, que quiserem ir mandando, a gente pode organizar aí um outro encontro, que foi muito legal mesmo. Perfeito. Muito é um prazer. Obrigada, desculpa aí o problema técnico no meio, mas eu não sei se é a minha conexão aqui, o que está acontecendo. Não, bem que você falou, mas a gente tentou ver outro jeito, mas a gente achou mas não tem problema. Tem mais alcance. Se vocês quiserem, a gente depois pode fazer de novo, fazer alguma mais focada em algum ponto específico e falar com um pouco mais de profundidade. Como você falou mesmo, em poucos dias a gente talvez tenha alguns resultados aí dos estudos saindo e a gente vai... a gente pode escolher algumas coisas mais específicas, a gente vai vendo o que tem surgido. E outra coisa que tem acontecido é que a velocidade da informação é muito grande, né? E acho que as pessoas se perdem um pouco. Então, a gente tem que tentar trazer uma informação de uma maneira... não simples, não diria simples, mas de uma maneira clara. E acho que isso é legal, porque tem pessoas como você, palpáveis, para as pessoas não se perderem muito e acho que a gente pode ajudar. Quer dar algum recado final? Obrigado. Não, eu queria agradecer ao convite, Lili, Lu, vocês, é um prazer. Eu estou à disposição. Acho que, apesar do meu perfil ser um pouco mais reservado, eu acredito na importância disso no momento, né, do trabalho que vocês fazem em rede social. Acho que é muito importante ter esse canal com o povo, com a população mais leiga e conseguir trazer essas informações é muito importante no meio das desinformações que a gente tem. Então, conte comigo, eu estou à disposição, vocês têm meu telefone, é só entrar em contato, a gente marca e faz de novo. Foi um prazer participar. E abraço para todo mundo aí no Brasil e se cuidem. Muito obrigada, você também. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite tchau, a todos. Gente. Vamos encerrando. Tchau.